Paragem e estacionamento. Nas manobras de paragem e estacionamento, tal como em todas as outras, o condutor tem que agir de forma a não pôr em causa a segurança do trânsito. Assim, o condutor deve comprovar, através dos espelhos retrovisores e diretamente, se pode efetuar a manobra em segurança. Deve ainda sinalizar a manobra com antecedência suficiente para não surpreender os outros utentes da via, advertindo-os do abrandamento e de que se vai encostar ao lado da via. Por último, tem de realizar a manobra sem causar embaraço ao trânsito e sem pôr em perigo a circulação rodoviária. Assim, considera-se paragem a imobilização de um veículo pelo tempo estritamente necessário para a entrada ou saída de passageiros ou para breves operações de carga ou descarga, desde que o condutor esteja pronto a retomar a marcha e o faça sempre que estiver a impedir ou a dificultar a passagem de outros veículos. Já estacionamento consiste na imobilização de um veículo que não constitua paragem e que não seja motivada por circunstâncias próprias da circulação. Fora das localidades, a paragem e o estacionamento devem fazer-se fora das faixas de rodagem ou, sendo isso impossível, e apenas no caso de paragem, o mais próximo possível do respectivo limite direito, paralelamente a esse e no sentido da marcha. Dentro das localidades, a paragem e o estacionamento devem fazer-se nos locais especialmente destinados a esse efeito e pela forma indicada ou na faixa de rodagem o mais próximo possível do respectivo limite direito, paralelamente a este e no sentido da marcha. Álcool. O consumo de bebidas alcoólicas pode afetar a condução de veículos, podendo pôr em causa a segurança do condutor e dos demais utentes da via. Designa-se alcoolemia a presença de álcool no sangue e esta é normalmente expressa por gramas de álcool puro num litro de sangue. A esta permilagem chama-se taxa de alcoolemia no sangue, TSA. Há diversos fatores que interferem na TSA. Estes podem ser de ordem pessoal ou relacionados com as formas de absorção, ou, ainda, com as características da bebida. Assim, fatores pessoais relevantes são o peso da pessoa que consome álcool, normalmente perante a ingestão da mesma forma e na mesma situação de igual quantidade da mesma bebida, as pessoas mais pesadas apresentam taxas menos elevadas em relação às pessoas com menos peso. A idade e sexo. A capacidade do metabolismo processar o álcool é, em geral, bastante menor nos adolescentes do que nos adultos. Também as mulheres são mais afetadas que os homens pelo consumo do álcool, tendo que consumir menos que eles para serem afetadas da mesma forma. Sensibilidades especiais ao álcool. Determinadas pessoas são mais sensíveis ao álcool, tais como crianças, filhos de alcoólicos, epiléticos, doenças do aparelho digestivo, pessoas que tenham sofrido traumatismos cranianos, etc. Outros fatores que podem aumentar a sensibilidade ao álcool: fadiga, alguns estados emocionais, determinados medicamentos, mudanças bruscas de temperatura, pressão atmosférica. Assim, a mesma quantidade de álcool contida na mesma bebida, ingerida por pessoas diferentes, pode dar origem a taxas de alcoolemia diferentes. Por outro lado, a TAS depende não só da quantidade de bebida ingerida, como também do seu maior ou menor grau alcoólico, bem como se a bebida é gaseificada ou aquecida, casos em que a absorção do álcool é mais rápida.
A ação do álcool no sistema nervoso prejudica fortemente o exercício da condução. Por um lado, o condutor sente-se audaz, eufórico e normalmente sobrevaloriza as próprias capacidades quando estas já se encontram diminuídas. Por outro lado, deixam de estar vigilante em relação ao meio envolvente, ou seja, as capacidades de atenção e de concentração do condutor ficam fortemente diminuídas. Capacidades sensoriais, particularmente as visuais, são muito afetadas. A presença de álcool no sangue reduz a acuidade visual, quer para perto, quer para longe, e altera os contornos dos objetos, quer estáticos, quer em movimento. A visão estereoscópica é prejudicada e o condutor deixa de ser capaz de avaliar corretamente as distâncias e as velocidades. Também a visão noturna e crepuscular ficam reduzidas. Além disso, o tempo de recuperação após encandeamento aumenta e o campo visual estreita-se, ou seja, o campo visual vai diminuindo com a eliminação progressiva da visão periférica, lateral, podendo, com o aumento da intoxicação alcoólica, chegar à visão em túnel, ou seja, a visão do condutor passa a abranger única e exclusivamente um ponto à sua frente, reduzindo assim a fonte de informação contida no espaço envolvente. O risco de envolvimento em acidente aumenta rapidamente à medida que a concentração de álcool no sangue se torna mais elevada. Assim, 0,50 gramas por litro, o risco aumenta 2 vezes. 0,80 gramas por litro, o risco aumenta 4 vezes. 0,90 gramas por litro, o risco aumenta 5 vezes. 1,20 gramas por litro, o risco aumenta 16 vezes. O processo de eliminação do álcool é lento. De acordo com a DGV, por exemplo, um indivíduo que tenha atingido uma TAS de 2 gramas por litro à meia-noite, só às 20 horas do dia seguinte o organismo eliminou completamente o álcool no sangue, apresentando ainda às 12 horas uma taxa de 0,80 gramas por litro em circunstâncias médias e normais. Este processo não pode ser apressado por nenhum meio e não é possível eliminar os efeitos do álcool. Existem, contudo, substâncias e fatores que perturbam essa eliminação, nomeadamente atrasando as funções anormais do fígado ou potenciando o seu efeito nocivo, como por exemplo o café, o chá, o tabaco, certos medicamentos e a fadiga. Álcool e medicamentos. Vários medicamentos agem ao nível do sistema nervoso, alterando faculdades particularmente importantes para a condução. Quando combinados com o álcool, acarretam ainda maiores riscos. Assim, tanto o álcool pode potenciar ou anular os efeitos da medicação tomada, como os medicamentos podem potenciar os efeitos do álcool, mesmo se ingerido em pequenas doses. Esta interação de risco pode ocorrer mesmo com medicamentos de uso corrente, muitas vezes automedicados. Regime legal da alcoolemia. De acordo com o Código da Estrada, é proibido conduzir sob influência de álcool. Considera-se sob influência de álcool o condutor que apresente uma TAS igual ou superior a 0,5 gramas por litro ou que, após exame, seja como tal considerado em relatório médico. A conversão dos valores do teor alcoólico no ar expirado, TAE, em teor de alcoólico no sangue, TAS,
é baseada no princípio de que 1 mg de álcool por litro de ar expirado é equivalente a 2,3 gramas de álcool por litro de sangue. Quem conduzir sob o efeito do álcool é sancionado da seguinte forma: cada dia de multa corresponde a uma quantia entre 1 e 498,80 €, que o Tribunal fixa em função da situação económica e financeira do condenado e dos seus encargos pessoais. Os exames de pesquisa da TAE é feito através do famoso teste do balão. E se um condutor ou peão, este último apenas se tiver sido interveniente num acidente, se recusar a fazer esse teste, pode ser punido com pena de prisão até 1 ano ou pena de multa até 120 dias. Pode ainda ser proibido de conduzir veículos motorizados entre 3 meses e 3 anos. Impedimento de conduzir. Se depois de ter sido detectada uma taxa de alcoolemia superior a 0,5 gramas por litro, o condutor for proibido de conduzir pelo período de 12 horas e se conduzir desrespeitando esta proibição, pode ser punido por crime de desobediência qualificada. A esse crime pode ser aplicada uma pena de prisão até 2 anos ou uma multa até 240 dias. Se o condutor for apanhado com excesso de álcool e o seu acompanhante, depois de fazer o teste demonstrar estar sóbrio, o veículo não pode ser imobilizado ou removido para um parque apropriado, se esse acompanhante se propuser a conduzi-lo e o condutor consentir. Neste caso, se o acompanhante por algum motivo deixar o condutor infrator guiar ou a viatura, comete também um crime de desobediência qualificada, podendo incorrer numa pena de prisão até 2 anos ou de multa até 240 dias. Sinais dos agentes reguladores de trânsito. Os condutores e demais utentes da via têm de obedecer às ordens legítimas das autoridades com competência para regularizar e fiscalizar o trânsito, ou dos seus agentes, desde que estejam devidamente identificados como tal. Os sinais dos agentes reguladores de trânsito são os seguintes: paragem do trânsito que venha de frente. O trânsito que vem pela retaguarda do sinaleiro pode seguir em frente ou voltar para qualquer dos lados. Paragem do trânsito que venha da retaguarda. O trânsito que vem pela frente do sinaleiro pode seguir em frente ou voltar para qualquer dos lados. Paragem do trânsito que venha da frente e da retaguarda. O sinaleiro manda parar o trânsito da frente e da retaguarda. O trânsito da esquerda e da direita, se estiver parado, só pode seguir depois do sinaleiro ter feito os respectivos sinais. Sinal para fazer avançar o trânsito da frente. Braço levantado, com movimento de antebraço da frente, para a retaguarda e a palma da mão voltada para trás. Sinal para fazer avançar o trânsito da direita. Braço direito levantado, com movimento de antebraço da direita para a esquerda e a palma da mão voltada para a esquerda. Sinal para fazer avançar o trânsito da esquerda. Braço esquerdo levantado, com movimento de antebraço da esquerda para a direita e a palma da mão voltada para a direita. Sinalização temporária. A sinalização temporária
destina-se a prevenir os utentes da existência de obras ou obstáculos ocasionais na via pública e a transmitir as obrigações, restrições ou proibições especiais que temporariamente lhes são impostas. Esta sinalização é feita com sinais verticais e luminosos, bem como marcas rodoviárias e dispositivos complementares. Os sinais e marcas utilizadas em sinalização temporária, mesmo que tenham cor ou dimensão diferente, têm o mesmo significado e valor que os sinais e marcas correspondentes. As obras e obstáculos ocasionais que existam na via pública têm de ser convenientemente sinalizados de forma a prevenir os utentes das condições especiais de circulação impostas naquela zona. Na sinalização temporária, usam-se marcas rodoviárias com o significado e as características normais, com exceção da cor, que é amarela. A sinalização temporária compreende sinalização de aproximação, a sinalização de posição e a sinalização final. Sinalização de aproximação. Sempre que existam obras e obstáculos ocasionais na via pública, a zona onde estes se situam deve ser antecedida pela colocação de sinais de aproximação que abrangem a pré-sinalização, a sinalização avançada e a sinalização intermédia. Pré-sinalização. Esta deve ser usada sempre que haja necessidade de fazer desvio de circulação ou mudança de via de trânsito, ou sempre que a natureza e a importância de um obstáculo ocasional ou a zona de trabalhos que o exijam. Os sinais utilizados serão os seguintes: ST1A, ST1B, ST1C, ST1D, números e sentido das vias de trânsito. ST2, supressão de via de trânsito. ST3, supressão da berma. ST4, desvio de via de trânsito. ST5, desvio para a faixa de rodagem contrária. ST6, estreitamento de via de trânsito. ST7, pré-sinalização de desvio de itinerário. ST8A, desvio de itinerário. ST8B, desvio de itinerário. ST9, fim de desvio. ST10, circulação alternada. ST11, trânsito sujeito a demora. ST12, telefone de emergência. ST13, acidente. ST14, fim de obras. Sinalização avançada. Depois da pré-sinalização, deve ser colocada a sinalização avançada, nos casos em que as obras e obstáculos ocasionais, pela sua natureza e extensão, não impliquem condicionamento de trânsito e possam ser identificados com segurança através da sinalização de posição. Esta sinalização é feita com recurso aos sinais de perigo, sendo sempre obrigatória a colocação do seguinte sinal: A23. Sinalização intermédia. Sempre que as condições da via ou a natureza das obras e obstáculos imponham o recurso à limitação de velocidade, proibição de ultrapassar e outras proibições, é utilizada a sinalização intermédia antes da sinalização de posição. Esta sinalização é feita através de sinais de proibição ou de cedência de passagem. Sinalização de posição. Esta sinalização é efetuada através de sinais de obrigação e dos seguintes dispositivos complementares. ET1. Raquetas de sinalização, a utilizar na regulamentação manual do sentido de circulação, as quais devem ter uma das faces de cor verde e a outra representado o sinal de proibição C1.
ET2 – baias direcionais. ET3 – baia de posição. ET4 – baliza de alinhamento. ET5 – balizas de posição. ET6 – cones. ET7 – pórticos a utilizar na pré-sinalização e que indicam a altura livre limitada. ET8 e ET9 – conjunto de lanternas sequenciais sem e com fios, respectivamente. ET10 – perfil móvel de plástico ou de betão a utilizar na sinalização de posição dos limites dos trabalhos, respectivamente. ET11 – robô. ET12 – atrelado de balizamento a utilizar na sinalização de posição, indicando mudança brusca de direção. ET13 – seta luminosa a utilizar na sinalização de posição, indicando mudança brusca de direção. Sinalização final. Logo que seja possível o regresso às condições normais de circulação, deve utilizar-se a sinalização final, que é feita com recurso aos sinais de fim de proibição anteriormente imposta e ainda ao sinal ST14. Sinais luminosos. A regulação do trânsito pode também fazer-se por meio de sinais luminosos. A sinalização luminosa destinada a regular o trânsito de veículos é constituída por um sistema de 3 luzes circulares não intermitentes com as cores vermelha, amarela e verde, a que correspondem os significados seguintes. Luz vermelha. Passagem proibida. Obriga os condutores a parar antes de atingir a zona regulada pelo sinal. Luz verde. Passagem autorizada. Permite a entrada na zona regulada pelo sinal, salvo se, dadas as condições de trânsito, for previsível que o condutor fique imobilizado no entroncamento ou cruzamento, perturbando a circulação transversal. Amarela. Transição da luz verde para a vermelha. Proíbe a entrada na zona regulada pelo sinal, salvo se os condutores se encontrarem já muito perto daquela zona quando a luz se acender e não puderem parar em condições de segurança. Obriga os condutores que já estiverem dentro da zona protegida a prosseguir a marcha. Estes sinais luminosos podem também apresentar as seguintes formas, respectivamente: seta negra sobre fundo circular vermelho, seta negra sobre fundo circular amarelo, seta verde sobre fundo circular negro. Indicações dadas por estes sinais referem-se apenas ao sentido ou sentidos indicados pelas setas. A seta vertical dirigida para cima significa, consoante os casos, proibição ou autorização de seguir em frente. Quando se destinam ao trânsito velocípedes em pistas especiais destinadas a estes, podem apresentar a figura de um velocípede. Regra geral, os sinais luminosos devem estar colocados de forma a que sejam facilmente visíveis pelos condutores ou peões a que se destinam. Assim, os sinais luminosos destinados a regular o trânsito de veículos devem ser colocados do lado direito da via, no sentido do trânsito a que respeitam. Luzes verdes suplementares. O sistema principal de luzes pode ser completado com uma ou mais luzes verdes suplementares apresentando a forma de setas verdes sobre o fundo circular negro. Neste caso, independentemente da indicação dada pelas luzes do sistema principal, os condutores podem prosseguir a marcha, devendo fazê-lo no sentidos indicados pela seta de luz verde suplementar. Luzes intermitentes.
O sinal constituído por uma luz circular amarela, intermitente ou apresentando a forma de seta negra sobre fundo amarelo, autoriza os condutores a passar desde que o façam com especial prudência, tendo o mesmo significado que o sinal constituído por duas luzes amarelas ascendendo alternadamente. O sinal constituído por uma luz circular amarela intermitente com uma silhueta de peão a negro adverte os condutores para a existência de uma passagem de peões cujo sinal se encontra verde em simultâneo com o sinal de passagem autorizada aos condutores. O sinal constituído por uma luz circular vermelha intermitente ou por um sistema montado em suporte único de duas luzes circulares vermelhas à mesma altura, orientadas no mesmo sentido e ascendendo alternadamente, significa para os condutores obrigatoriedade de parar. Este sinal só sinaliza passagens de nível, a entrada de pontos móveis ou de embarcadouros, a passagem de veículos de bombeiros ou ambulâncias, a aproximação de aviões que tenham de sobrevoar a faixa de rodagem a pequena altura. Duas luzes circulares vermelhas, ascendendo alternadamente e por uma luz circular branca intermitente, significa para os condutores obrigação de parar ou autorização para passar, consoante, respectivamente, a luz se apresente vermelha ou branca. Um sistema de duas luzes circulares, vermelha e amarela, significa para os condutores obrigação de parar ou autorização de passar, desde que o façam com especial prudência, consoante, respectivamente, a luz se apresente vermelha ou amarela. Vias de sentido reversível. A afetação de vias de sentido reversível a um ou outro dos sentidos de trânsito deve ser regulada por um sistema de duas luzes colocado por cima de cada uma daquelas vias com o seguinte significado. Luz vermelha. Proibição de circular na via de trânsito a que respeita. Luz verde. Autorização para circular na via de trânsito a que respeita. Transporte coletivo de passageiros. Para regular o trânsito de veículos de transporte coletivo de passageiros, podem ser utilizados sinais constituídos por luzes brancas, apresentando as formas e com os significados seguintes. Barra horizontal sobre fundo circular negro. Passagem proibida. Barra vertical sobre fundo circular negro. Passagem autorizada. O sistema de luzes vermelho, amarelo e verde pode ser complementado por um sinal constituído pela inscrição BUS, a verde, sobre o fundo circular negro. Este sinal autoriza os veículos de transporte coletivo a iniciar ou prosseguir a marcha, só sendo utilizado associado a corredores de circulação. Sinais para peões. A sinalização luminosa destinada a regular o trânsito de peões é constituída por um sistema de duas luzes, com as cores vermelha e verde, a que corresponde o seguinte significado. Luz vermelha. Proibição para os peões de iniciarem o atravessamento da faixa de rodagem. Luz verde. Autorização para os peões passarem, quando intermitente indica que está iminente o aparecimento da luz vermelha. Estes sinais podem ter um avisador sonoro, destinado a deficientes visuais, que emite sons de aviso quando está acionada a luz verde. Equipamento de informação ativado pelos veículos. Este equipamento ativado pelos veículos em circulação mostra de forma automática inscrições e símbolos em certas condições de circulação de tráfego. Tem como objetivo melhorar as condições de circulação por parte dos condutores e contribuir para uma melhor percepção da informação já transmitida pelos sinais verticais respectivos. Excesso de velocidade.
Sinal A14. Crianças. Sinais de perigo. Os sinais de perigo indicam a existência ou a possibilidade de aparecimento de condições particularmente perigosas para o trânsito que imponham especial atenção e prudência ao condutor. Assim, quando encontrar algum destes sinais, tem de circular a velocidade especialmente moderada. Os sinais de perigo são os seguintes: Sinal A1A. Curva perigosa à direita. Sinal A1B. Curva perigosa à esquerda. Sinal A1C. Curva à direita e contracurva. Sinal A1D. Curva à esquerda e contracurva. Sinal A2A. Lomba. Indicação de um troço de via ou ponte com deformação convexa no pavimento. Sinal A2B. Depressão. Indicação de um troço de via ou ponte com deformação côncava no pavimento. Sinal A2C. Lomba ou depressão. Indicação de estrada ou troço da via em que existe deformação acentuada no pavimento. Sinal A3A. Descida perigosa. Indicação de descida de inclinação acentuada ou que, por quaisquer outras circunstâncias, constitui perigo para o trânsito. Este sinal indicará em inscrição a percentagem da inclinação da descida. Sinal A3B. Subida de inclinação acentuada. Indicação de subida com inclinação acentuada. Este sinal indicará em inscrição a percentagem da inclinação da subida. Sinais A4A, A4B e A4C. Passagem estreita. Indicação de um estreitamento da via com a configuração constante no sinal. Proximidade do estreitamento da via, poderá estar colocado o sinal B5, que obriga o condutor a ceder a prioridade ao que transita em sentido contrário, o qual encontra do seu lado o sinal B6. Sinal A5. Pavimento escorregadio. Sinal A6. Projeção de gravilha. Indicação da proximidade de um troço de via em que existe o risco de projeção de gravilha. Sinal A7A. Bermas baixas do lado direito. Sinal A7B. Bermas baixas do lado esquerdo. Sinal A8. Saída num cais ou precipício. Sinal A9. Queda de pedras. Indicação de proximidade de um local onde há perigo de ocorrência de queda de pedras. Sinal A10. Ponte móvel. Indicação da proximidade de um local onde existe uma ponte móvel que, quando levantada, interrompe temporariamente a circulação. Quando a ponte estiver deslocada, poderá existir uma luz vermelha intermitente para indicar que a ponte está intransitável. Sinal luminoso de paragem obrigatória. Sinal A11. Neve ou gelo. Indicação de um troço de via em que o pavimento pode tornar-se escorregadio devido à possibilidade de ocorrência de neve ou gelo. Sinal A12. Vento lateral. Indicação da proximidade de um troço de via em que é frequente a ação de vento lateral bastante intenso. A orientação do símbolo representado no sinal indica o sentido predominante do vento.
Sinal A13. Visibilidade insuficiente. Indicação da proximidade de um troço de via pública onde podem existir condições meteorológicas ou ambientais que tornem a visibilidade insuficiente, nomeadamente em caso de nevoeiro, chuva intensa, queda de neve ou nuvens de fumo ou pó. Sinal A14. Crianças. Indicação de um lugar frequentado por crianças, como escolas, parques de jogos ou outro similar. Sinal A15. Idosos. Indicação de um lugar frequentado por idosos, como lar, jardim, parque ou outro similar. Sinal A16A. Passagem de peões. Indicação da aproximação de uma passagem de peões. Cuidados a observar pelos condutores. Ao aproximar-se de uma passagem de peões sinalizada, o condutor, mesmo que a sinalização lhe permita avançar, deve deixar passar os peões que já tenham iniciado a travessia da faixa de rodagem. Sinal A16B. Travessia de peões. Indicação de que podem ser encontrados peões a atravessar a faixa de rodagem. Sinal A17. Saída de ciclistas. Indicação da proximidade de um local frequentemente utilizado por ciclistas que pretendem entrar na via ou atravessá-la. Sinal A18. Cavaleiros. Indicação da proximidade de um local frequentemente utilizado por cavaleiros que pretendem entrar na via pública ou atravessá-la. Sinal A19A. Animais. Indicação de um troço de via em que podem ser encontrados animais sem condutor. Sinal A19B. Animais selvagens. Indicação de que a via pode ser atravessada por animais selvagens. Sinal A20. Túnel. Indicação da proximidade de um túnel. Os condutores devem acender as luzes médias. Sinal A21. Pista de aviação. Indicação da aproximação de um local em que a via pode ser sobrevoada a baixa altitude por aviões que tenham descolado ou vão aterrar numa pista próxima. Sinal A22. Sinalização luminosa. Indicação da proximidade de um local em que o trânsito é regulado por sinalização luminosa. Este sinal só será usado em locais em que não seja de prever por parte dos condutores a existência daquele tipo de sinalização. Sinal A23. Trabalhos na via. Indicação da existência de obras ou obstáculos na via, para assinalar os limites das obras existentes na faixa de rodagem. Sempre que possível, este sinal será completado pela colocação de barreiras pintadas com listas alternadas de cores vermelha e branca. Durante a noite, as obras serão assinaladas com luzes ou luzes e refletores, que podem ser colocadas nas referidas barreiras. Sinal A24. Cruzamento ou entroncamento. Indicação da proximidade de um cruzamento ou entroncamento onde vigora a regra geral da prioridade à direita. Este sinal só, excepcionalmente, será usado no interior das localidades. Sinal A25. Trânsito nos dois sentidos. Indicação de que a via em que o trânsito se faz apenas num sentido passa a servir o trânsito nos dois sentidos. Sinal A26. Passagem de nível com guarda. Indicação da proximidade de uma passagem de nível com cancelas ou barreiras. Sinal A27.
passagem de nível sem guarda. Sinal A28. Interseção com via onde circulam veículos sobre carris. Indicação de cruzamento ou entroncamento com via em que transitam veículos sobre carris. Este sinal não deve ser utilizado nas passagens de nível. Sinal A29. Outros perigos. Indicação de um perigo diferente de qualquer dos indicados nos sinais anteriores. Sinal A30. Congestionamento. Indicação da proximidade de um troço de via com elevado volume de trânsito. Sinal A31. Obstrução da via. Indicação da proximidade de um troço de via pública onde a circulação se encontra obstruída por veículos. Sinal A32A. Local de passagem de nível sem guarda. Indicação de local de passagem de nível sem cancelas ou barreiras. Deve ser colocado na proximidade imediata da passagem de nível. Sinal A32B. Local de passagem de nível sem guarda ou com duas ou mais vias. Indicação de passagem de nível sem cancelas ou barreiras quando existam duas ou mais vias férreas. Deve ser colocado na proximidade imediata da passagem de nível. Sinais de regulamentação. Estes sinais transmitem aos utentes obrigações, restrições ou proibições especiais e subdividem-se em A. Sinais de cedência de passagem. B. Sinais de proibição. C. Sinais de obrigação. D. Sinais de prescrição específica. A. Sinais de cedência de passagem. Estes sinais informam os condutores da existência de um cruzamento, entroncamento, rotunda ou passagem estreita, onde lhes é imposto um determinado comportamento ou uma especial atenção e são os seguintes. Sinal B1. Cedência de passagem. Indicação de que deve dar passagem a todos e quaisquer veículos que transitem na via de que se aproxima. Sinal B2. Paragem obrigatória no cruzamento ou entroncamento. Que o condutor é obrigado a parar antes de entrar na interseção junto da qual o sinal se encontra e ceder a passagem a todos os veículos que transitem na via em que vai entrar. Sinal B3. Via com prioridade. Indicação de que os condutores que circulam na via em que o sinal se encontra colocado têm prioridade de passagem nos sucessivos cruzamentos e entroncamentos. Sinal B4. Fim de via com prioridade. Indicação de que a partir do local em que o sinal está colocado, a via deixa de ter prioridade. Sinal B5. Cedência nos estreitamentos da faixa de rodagem. Indicação da obrigação de ceder a passagem aos veículos que transitem em sentido contrário. Sinal B6. Prioridade nos estreitamentos da faixa de rodagem. Indicação de que o condutor tem prioridade de passagem sobre os veículos que transitam em sentido contrário. Sinal B7. Aproximação de rotunda. Indicação da proximidade de uma praça formada por um cruzamento ou entroncamento, onde o trânsito se processa em sentido giratório. Nas rotundas, os condutores devem ceder a passagem aos veículos que nelas transitem. Ao entrar nas rotundas, os condutores devem tomar a linha de trânsito mais conveniente ao seu destino. Sinal B8. Cruzamento com estrada sem prioridade. Indicação de cruzamento com via em que os condutores que nela transitem devem ceder passagem. Os condutores que transitam na via onde se encontra este sinal
têm o direito de prioridade. Sinais B9A, B9B, B9C e B9D. Entroncamento com via sem prioridade. B. Sinais de proibição. Estes sinais transmitem aos utentes a interdição de determinados comportamentos e são os seguintes. Sinal C1. Sentido proibido. Indicação da proibição de transitar no sentido para qual o sinal está orientado. Sinal C2. Trânsito proibido. Indicação da proibição de transitar em ambos os sentidos. Sinal C3A. Trânsito proibido a automóveis e motociclos com carro. Indicação de acesso interdito a automóveis ligeiros, pesados e motociclos com carro. Sinal C3B. Trânsito proibido a automóveis pesados. Sinal C3C. Trânsito proibido a automóveis de mercadorias. Indicação de acesso interdito a automóveis ligeiros e pesados de mercadorias. Sinal C3D. Trânsito proibido a automóveis de mercadorias de peso total superior a 3,5 toneladas. Sinal C3E. Trânsito proibido a motociclos simples. Sinal C3F. Trânsito proibido a ciclomotores. Sinal C3G. Trânsito proibido a velocípedes. Sinal C3H. Trânsito proibido a veículos agrícolas. Sinal C3I. Trânsito proibido a veículos de tração animal. Sinal C3J. Trânsito proibido a carros de mão. Sinal C3L. Trânsito proibido a peões. Sinal C3M. Trânsito proibido a cavaleiros. Sinal C3N. Trânsito proibido a veículos com reboques. Sinal C3O. Trânsito proibido a veículos com reboque de 2 ou mais eixos. Sinal C3P. Trânsito proibido a veículos transportando mercadorias perigosas. Sinal C3Q. Trânsito proibido a veículos transportando produtos facilmente inflamáveis ou explosivos. Esta proibição pode restringir-se aos veículos que transportem mais de uma certa quantidade daqueles produtos indicada em painel adicional aposto sob o mesmo sinal. Sinal C3R. Trânsito proibido a veículos transportando produtos suscetíveis de poluírem as águas. Esta proibição pode restringir-se aos veículos que transportem mais de uma certa quantidade daqueles produtos indicada em painel adicional aposto sob o mesmo sinal. Sinal C4A. Trânsito proibido a automóveis e motociclos. Indicação de acesso interdito a todos os automóveis ligeiros, pesados e a motociclos. Sinal C4B. Trânsito proibido a automóveis de mercadorias e a veículos a motor com reboque. Sinal C4C. Trânsito proibido a automóveis, a motociclos e a veículos de tração animal. Sinal C4D. Trânsito proibido a automóveis de mercadorias e a veículos de tração animal. Sinal C4E. Trânsito proibido a peões, a animais e a veículos que não sejam automóveis ou motociclos. Sinal C4F.
Trânsito proibido a veículos de duas rodas. Sinal C5. Trânsito proibido a veículos de peso por eixo superior a 2 toneladas e 400 kg. Sinal C6. Trânsito proibido a veículos de peso total superior a 5 toneladas e meia. Sinal C7. Trânsito proibido a veículos ou conjunto de veículos de comprimento superior a 10 metros. Sinal C8. Trânsito proibido a veículos de largura superior a 2 metros. Sinal C9. Trânsito proibido a veículos de altura superior a 3 metros e meio. Sinal C10. Proibição de transitar a menos de 70 metros do veículo precedente. Sinal C11A. Proibição de virar à direita. Sinal C11B. Proibição de virar à esquerda. Sinal C12. Proibição de inversão do sentido de marcha. Sinal C13. Proibição de exercer a velocidade máxima de 40 km/h. Indicação da proibição de circular a velocidade superior à indicada no sinal. Sinal C14A. Proibição de ultrapassar. Indicação de que é proibida a ultrapassagem de outros veículos que não sejam velocípedes, ciclomotores de duas rodas ou motociclos de duas rodas sem carro lateral. Sinal C14B. Proibição de ultrapassar para automóveis pesados. Indicação de que é proibida a ultrapassagem para todos os automóveis pesados de passageiros ou de mercadorias. Sinal C14C. Proibição de ultrapassar para motociclos e ciclomotores. Sinal C15. Estacionamento proibido. Indicação da proibição permanente de estacionar quaisquer veículos. Sinal C16. Paragem e estacionamento proibidos. Indicação da proibição permanente de parar ou estacionar quaisquer veículos. Sinal C17. Proibição de sinais sonoros. Sinal C18. Paragem obrigatória na alfândega. Sinal C19. Outras paragens obrigatórias. Sinal C20A. Fim de todas as proibições impostas anteriormente por sinalização a veículos em marcha. Sinal C20B. Fim da limitação de velocidade. Sinal C20C. Fim da proibição de ultrapassar. Sinal C20D. Fim da proibição de ultrapassar para automóveis pesados. Sinal C20E. Fim da proibição de ultrapassar para motociclos e ciclomotores. Sinal C21. Fim da paragem ou estacionamento proibidos. Sinal C22. Fim da proibição de sinais sonoros. Sinais de obrigação. Estes sinais transmitem aos utentes a imposição de adotarem determinados comportamentos e são os seguintes: sinais D1A, D1B, D1C, D1D e D1E. Sentido obrigatório. Indicação da obrigação de seguir no sentido indicado pela seta inscrita no sinal. Sinais D2A, D2B, D2C. Sentidos obrigatórios possíveis.
Indicação da obrigação de seguir por um dos sentidos indicados pelas setas inscritas no sinal. Sinais D3A e D3B. Obrigação de contornar a placa ou obstáculo. Sinal D4. Rotunda. Indicação da entrada numa rotunda, onde vigoram as regras de circulação próprias destas interseções e onde o trânsito se deve efetuar em sentido giratório. Os condutores devem circular pela linha de trânsito mais conveniente ao seu destino. Só devem tomar a linha de trânsito mais à direita quando pretendem sair na próxima interseção. Sinal D5A. Via obrigatória para automóveis de mercadorias. A inscrição do peso em toneladas sob a silhueta do veículo ou em painel adicional aposto sobre o sinal indica que a obrigação só se aplicará quando o peso bruto do veículo ou conjunto de veículos for superior ao peso referido. Este sinal não proíbe a circulação de qualquer outro veículo. Sinal D5B. Via obrigatória para automóveis pesados. Este sinal não proíbe a circulação de qualquer outro veículo. Sinal D6. Via reservada a veículos de transporte público. Indicação de que a via está reservada apenas à circulação de veículos de transporte público regular de passageiros, automóveis de praça, de letra A ou taxímetro, veículos prioritários e da polícia. Qualquer outro veículo está proibido de circular nesta via. Sinal D7A. Pista obrigatória para velocípedes. Qualquer outro veículo está proibido de circular nesta pista. Sinal D7B. Pista obrigatória para peões. Qualquer outro veículo está proibido de circular nesta pista. Sinal D7C. Pista obrigatória para cavaleiros. Qualquer outro veículo está proibido de circular nesta pista. Sinal D7D. Pista obrigatória para gado em manada. Qualquer outro veículo está proibido de circular nesta pista. Sinais D7E e D7F. Pista obrigatória para peões e velocípedes. Indicação de que os peões, bem como os velocípedes, são obrigados a utilizar uma pista que lhes é especialmente destinada. Para sinalizar esta pista, deverá ser utilizado o sinal D7 e ou D7F, consoante, respectivamente, não exista ou exista separação entre as duas partes da pista destinadas ao trânsito de peões e ao de velocípedes. Qualquer outro veículo está proibido de circular nesta pista. Sinal D8. Obrigação de transitar à velocidade mínima de 30 km/h. Indicação de que o condutor é obrigado a transitar a uma velocidade não inferior à indicada no sinal. Sinal D9. Obrigação de utilizar correntes de neve. Indicação de que os veículos só podem transitar quando tenham colocadas correntes de neve em duas rodas motoras. Sinal D10. Obrigação de utilizar as luzes de cruzamento médios acesas. Sinal D11A. Fim da via obrigatória para automóveis de mercadorias. Sinal D11B. Fim da via obrigatória para automóveis pesados. Sinal D12. Fim da via reservada a veículos de transporte público.
Indicação do local a partir do qual termina a via reservada à circulação de veículos de transporte público regular de passageiros, de automóveis de praça de letra A ou taxímetro, veículos prioritários e da polícia. Sinal D13A. Fim da pista obrigatória para velocípedes. Sinal D13B. Fim da pista obrigatória para peões. Sinal D13C. Fim da pista obrigatória para cavaleiros. Sinal D13D. Fim da pista obrigatória para gado em manada. Sinais D13E e D13F. Fim da pista obrigatória para peões e velocípedes. Sinal D14. Fim da obrigação de transitar à velocidade mínima de 30 km/h. Sinal D15. Fim da obrigação de utilizar correntes de neve. Sinal D16. Fim da obrigação de utilizar as luzes de cruzamento acesas. Sinais de prescrição específica. Estes sinais transmitem aos utentes a imposição ou proibição de determinados comportamentos e abrangem sinais de seleção de vias, sinais de afetação de vias e sinais de zona. Sinais de seleção de vias. Sinal E1. Destinos sobre o itinerário. Indicação das vias de tráfego que devem ser utilizadas pelos veículos que pretendem seguir os destinos indicados no sinal. Este sinal apenas poderá ser utilizado por cima da via. Sinal E2. Destino de saída. Indicação de início de uma via de trânsito destinada aos veículos que vão utilizar uma saída. Este sinal deverá ter inscrito os destinos a que a saída conduz e apenas poderá ser utilizado por cima da berma no início da via de saída. Sinal E3. Sinal de seleção lateral. Indicação das vias de trânsito que devem ser utilizadas pelos veículos que vão seguir os destinos indicados no sinal. Sinais de afetação de vias. Sinais F1A, F1B e F1C. Aplicação de prescrição à via de trânsito. Indicação da aplicação de prescrições a uma ou várias vias de trânsito, devendo o sinal ser representado sobre a seta indicativa da via a que se aplica. Estes sinais poderão, nomeadamente, ser utilizados para indicar os limites mínimos e máximos de velocidade aplicáveis nas diferentes vias de tráfego, bem como a proibição do trânsito a veículos de determinada espécie. Sinal F2. Indicação de uma via de trânsito reservada a veículos de transporte público regular de passageiros, automóveis de praça de letra A ou taxímetro, veículos prioritários e da polícia. Sinais de zona. Os sinais de zona só podem ser utilizados dentro das localidades. Sinal G1. Zona de estacionamento autorizado. Indicação de entrada numa zona em que o estacionamento é autorizado. Sinais G2A e G2B. Zona de estacionamento proibido. Sinal G3. Zona de paragem e estacionamento proibido. Sinal G4. Zona de velocidade limitada. Sinais G5A e G5B. Zona de trânsito proibido. Sinal G6. Fim de zona de estacionamento autorizado. Sinais G7A
e G7B. Fim de zona de paragem e estacionamento proibidos. Sinal G8. Fim de zona de velocidade limitada. Sinal G9. Fim de todas as proibições impostas na zona. Sinais de indicação. Os sinais de indicação destinam-se a dar indicações úteis aos utentes e subdividem-se em A. Sinais de informação. B. Sinais de pré-sinalização. C. Sinais de direção. D. Sinais de confirmação. E. Sinais de identificação de localidade. F. Sinais complementares. G. Painéis adicionais. A. Sinais de informação. Os sinais de informação indicam a existência de locais com interesse e dão outras indicações úteis e são os seguintes. Sinal H1A. Estacionamento autorizado. Indicação do local em que o estacionamento é autorizado. Sinal H1B. Estacionamento autorizado em estrutura coberta. Sinal H2. Hospital. Conveniência de adotar as precauções correspondentes, nomeadamente a de evitar, tanto quanto possível, fazer ruído. Sinal H3. Trânsito de sentido único. Indicação da via em que o trânsito se faz apenas no sentido ou indicação de que terminou o troço de viagem em que o trânsito se fazia nos dois sentidos anunciados pelo sinal A25. Sinal H4. Via pública sem saída. Indicação de que a estrada não tem saída para veículos. Sinal H5. Correntes de neve recomendadas. Indicação de que é aconselhável o uso de correntes de neve em duas rodas motoras. Sinal H6. Velocidade recomendada. Indicação da velocidade máxima a que o condutor é aconselhado a transitar. Sinal H7. Passagem para peões. Indicação de localização de uma passagem para peões. Sinais H8A e H8B. Passagem desnivelada para peões. Indicação da localização de passagem desnivelada destinada ao trânsito de peões, respectivamente em rampa e em escadas. Sinal H9. Hospital com urgência médica. Sinal H10. Posto de socorros. Sinal H11. Oficina. Indicação de oficina de pequenas reparações. Sinal H12. Telefone. Indicação da existência de um telefone público. Sinal H13A. Posto de abastecimento de combustível. À distância em metros indicada no sinal. Sinal H13B. Posto de abastecimento de combustível com GPL. Situado à distância em metros indicada no sinal. Sinal H13C. Posto de abastecimento de combustível com serviço a veículos elétricos. Situados à distância em metros indicada no sinal. Sinal H13D. Posto de abastecimento de combustível com GPL e com serviço a veículos elétricos, situados à distância em metros indicada no sinal. Sinal H14A. Parque de campismo. Situada à distância em metros indicada no sinal. Sinal H14B. Parque para reboques de campismo.
Sinal H14C. Parque misto para campismo e reboques de campismo. Sinal H15. Telefone de emergência, situado à distância em metros indicada no sinal. Sinal H16A. Pousada ou estalagem. Sinal H16B. Albergue. Sinal H16C. Pousada de juventude. Sinal H16D. Turismo rural. Sinal H17. Hotel. Sinal H18. Restaurante. Sinal H19. Café ou bar. Sinal H20A. Paragem de veículos de transporte coletivo de passageiros. Sinal H20B. Paragem de veículos de transporte coletivo de passageiros que transitem sobre carris. Sinal H20C. Paragem de veículos afetos ao transporte de crianças. Indicação do local reservado à paragem de veículos afetos ao transporte de crianças. Este sinal deve ser completado com o painel adicional dos modelos 4 ou 5. Sinal H21. Aeroporto. Sinal H22. Posto de informações. Sinal H23. Estação de radiofusão. Este sinal poderá conter a indicação da estação de rádio, bem como a frequência em que emite. Sinal H24. Autoestrada. Indicação de entrada numa autoestrada, vigorando na mesma, por consequência, as regras de trânsito especialmente destinadas a esse tipo de vias. Sinal H25. Via reservada a automóveis e motociclos. As condições que regulam o trânsito nas autoestradas são aplicáveis ao trânsito nestas vias, no que respeita aos limites máximos de velocidade. Sinal H26. Escapatória. Indicação de uma zona fora de faixa de rodagem destinada à imobilização de veículos em caso de falha do sistema de travagem. Ao sinal pode estar associado um painel adicionado do modelo 1, bem como um painel de informação variável com a indicação livre ou ocupada. Sinal H27. Inversão sentido de marcha. Indicação do local exato onde é possível a realização da manobra de inversão do sentido de marcha. Sinal H28. Limites de velocidade. Indicação dos limites gerais de velocidade em vigor, dentro e fora das localidades, nas autoestradas e vias reservadas a automóveis e motociclos. Sinais H29A e H29B. Identificação de país. Local a partir do qual se inicia o território do país indicado no sinal. Sinal H30. Praticabilidade da via. Informação da transitabilidade de via de montanha ou sujeita a inundações temporárias. O painel número 1 indicará se a via está aberta ou fechada. O painel número 3 indicará no caso de a passagem estar fechada até onde é possível transitar, devendo, neste caso, o painel número 2 ter a indicação aberta até. Em via de montanha, o painel número 2 poderá ainda indicar se é obrigatório ou aconselhado o uso de correntes de neve.
sinais H31A, H31B, H31C e H31D. Números e sentidos das vias de trânsito. Indicação do número e sentido das vias de trânsito. Sinal H32. Supressão da via de tráfego. Indicação de supressão ao trânsito de uma via de tráfego. Sinal H33. Via verde. Indicação de uma via de portagem reservada aos utentes portadores do equipamento identificador. Sinal H34. Centro de inspeções. Indicação da localização de um centro de inspeções periódicas obrigatórias para veículos. Sinal H35. Túnel. Indicação da existência de um túnel onde os condutores devem circular com as luzes médias acesas. Sinal H36. Fim da recomendação do uso de correntes de neve. Sinal H37. Fim da velocidade recomendada. Sinal H38. Fim de autoestrada. Indicação de que terminou a autoestrada. Sinal H39. Fim de via reservada a automóveis e motociclos. Sinal H40. Fim de estacionamento autorizado. Sinal H41. Fim de túnel. Sinal H42. Velocidade média. Indicação de via sujeita a controle de velocidade através do cálculo de velocidade média. Velocidade média igual km/h. Sinal H43. Velocidade instantânea. Indicação de via sujeita a fiscalização de velocidade. Caso o veículo circule com excesso de velocidade, a infração é automaticamente registada e a respectiva sanção será posteriormente enviada ao proprietário do veículo. Sinal H44A. Lanço com cobrança eletrónica de portagem. Indicação de um lance de autoestrada sujeito a cobrança eletrónica de portagem. Sinal H44B. Lance com cobrança eletrónica de portagem, situado à distância em metros indicada no sinal. Sinal H44C. Lance com cobrança eletrónica de portagem, na direção da via de saída indicada pela seta. Sinal H45. Fim de lance com cobrança eletrónica de portagem. Sinais de pré-sinalização. Sinais de pré-sinalização indicam os destinos de saída de uma interseção completados ou não com indicações sobre o itinerário e são os seguintes. Sinal I1. Pré-aviso simplificado. Via de saída para interseção desnivelada. Deve ter inscritos os destinos que serve, bem como a distância à saída e, quando aplicável, o número desta. Sinal I2A. Pré-aviso gráfico. Seção de nível. Deverá conter os destinos referidos a cada uma das direções do esquema gráfico, como a identificação das estradas que lhes estão associadas. Sinal I2B. Pré-aviso gráfico. Rotunda. Deverá conter os destinos referidos a cada uma das direções do esquema gráfico, bem como a identificação das estradas que lhes estão associadas. Sinal I2C. Pré-aviso gráfico. Interseção de nível. Deverá conter os destinos referidos a cada uma das direções do esquema gráfico, bem como a identificação das estradas que lhes estão associadas. Sinal I2D. Pré-aviso gráfico. Interseção desnivelada. Deverá conter os sentidos referidos
a cada uma das direções do esquema gráfico, bem como a identificação das estradas que lhe estão associadas. Sinal I2E. Pré-aviso gráfico. Indica a via que serve a localidade sinalizada. O sinal só deve ser colocado sobre a via. Sinal I2F. Pré-aviso gráfico. Via de saída para interseção desnivelada. Deve ter inscritos os destinos que serve, bem como a distância à saída e, quando aplicável, o número desta. O sinal só deve ser colocado sobre a via. Sinais I3A e I3B. Pré-aviso reduzido. Deve conter os destinos de saída correspondente. Só podem ser utilizados em cruzamentos ou entroncamentos com vias não nacionais de trânsito reduzido. Sinal I4A. Aproximação de área de serviço. Sinal I4B. Aproximação de via de saída para a área de serviço. Este sinal deverá conter, além da indicação dos serviços fundamentais prestados, a distância à próxima área de serviço. Poderá ainda conter a designação da área de serviço. Sinal I5A. Aproximação de área de repouso. Indicação de uma área de repouso e a distância à mesma devendo conter os principais pontos de interesse da mesma. Sinal I5B. Aproximação de via de saída para uma área de repouso. Este sinal deverá conter os principais pontos de interesse da mesma. Sinal I6. Pré-sinalização de itinerário. Indica o itinerário que é necessário seguir para virar à esquerda nos casos em que esta manobra está interdita na interseção mais próxima. O esquema do itinerário deverá ser ajustado à configuração das vias. Só pode ser utilizado dentro das localidades. Sinais I7A e I7B. Pré-sinalização de via sem saída. Sinal I8. Pré-sinalização de travessia de crianças. Indicação da proximidade de um local frequentado por crianças, como escola, parque de jogos ou outro similar, situado na extensão ou à distância indicada no sinal. Sinais I9A, I9B, I9D, I9E e I9F. Aproximação de passagem de nível. Indicação da proximidade de uma passagem de nível dada pelas barras inclinadas, que representam a distância que separa o sinal A26 ou A27 da passagem de nível. Cada barra corresponde a uma distância de 100 metros. Nota: os sinais I9D, I9E e I9F estão colocados do lado esquerdo da via. Os sinais I9A, I9B e I9C estão colocados no lado direito da via. Sinais de direção. Estes sinais indicam os destinos de saída que podem estar associados à identificação da estrada que os serve e são os seguintes. Sinal J1. Direção da via de saída. Sinal J12. Direção da via de acesso. Sinais J3A, J3B, J3C e J3D, informação de âmbito urbano.
indicação de direção de destinos interiores ou exteriores ao aglomerado urbano. Sinais de confirmação. Sinal L1. Sinal de confirmação. Este sinal deverá conter a identificação da estrada em que está colocado, bem como a indicação dos destinos e respectivas distâncias servidos direta ou indiretamente pelo itinerário, inscritos de cima para baixo por ordem crescente das mesmas distâncias. Sinais de identificação de localidades. Estes sinais servem para identificar e delimitar o início e o fim das localidades, designadamente para, a partir do local em que estão colocados, começarem a vigorar as regras especialmente previstas para o trânsito dentro e fora das mesmas. Sinal N1A e N1B. Início de localidade. Indicação do ponto onde tem início a localidade identificada. Sinal N2A e N2B. Fim de localidade. Indicação do ponto onde termina a localidade identificada. Estes sinais podem conter um dos símbolos 2, 13, 3, 5, 4, 1 ou 4, 7, constantes no quadro 21, a cinzento, inscrito no canto superior esquerdo. Sinais complementares. Os sinais complementares destinam-se a completar indicações dadas por outros sinais. O1A. Itinerário principal. O1B. Itinerário complementar. O1C. Restantes estradas. O1D. Estradas municipais. O2A. Autoestrada. O2B. Itinerário principal. O2C. Itinerário complementar. O2D. Restantes estradas. O2E. Estradas municipais. O3A. Autoestrada. Estrada europeia. O3B. Itinerário principal. O3C. Itinerário complementar. O3D. Restantes estradas. E O3E. Estradas municipais. Sinal de aproximação de saída. Indicação da aproximação de uma saída em interseção desnivelada, dadas pelas barras inclinadas que representam as distâncias à saída. Da barra corresponde a uma distância à saída de 250 metros em autoestradas e 150 metros nos restantes casos, devendo a indicação numérica constar na parte superior do sinal. Sinais O5A e O5B. Baia direcional para balizamentos de pontos de divergência. Sinais O6A e O6B. Baia direcional. Indica o desenvolvimento de um troço em curva, podendo utilizar-se individualmente ou em sucessão múltipla. Sinais O7A e O7B. Baliza de posição. Indicam a posição e limites de obstáculos existentes na via. Painéis adicionais. Estes painéis destinam-se a complementar a indicação dada pelos sinais verticais, a restringir a sua aplicação a certas categorias de utentes da via pública, a limitar a sua validade a determinados períodos de tempo ou a indicar a extensão da via em que vigoram as prescrições. Os painéis adicionais só poderão ser utilizados quando as indicações deles constantes não possam ser transmitidas através de símbolos
ou algarismos inscritos no próprio sinal e deverão ser colocados no suporte do sinal. Os painéis adicionais são os seguintes: modelo número 1A e 1B. Painéis indicadores de distância. Destinam-se a indicar o afastamento de um local de perigo ou ainda o início do local em que se aplica a prescrição a que se refere o sinal, podendo o modelo número 1B utilizar-se apenas com o sinal B1. Modelo número 2. Painéis indicadores da extensão de um troço. Destinam-se a indicar a extensão de um troço de via que apresenta qualquer perigo e se aplica a mensagem do sinal. Modelos número 3A, 3B, 3C e 3D. Painéis indicadores do início ou fim de local regulamentado. Destinam-se a assinalar o ponto de via em que começa ou termina a prescrição. Modelos número 4A, 4B e 5. Painéis indicadores da extensão regulamentada e de repetição da extensão. Modelos número 6A e 6B. Painéis indicadores de continuação do local regulamentado quanto a estacionamento ou paragem. Modelos número 7A, 7B, 7C e 7D. Painéis indicadores de periodicidade. Destinam-se a limitar a determinados períodos de tempo a vigência da prescrição. O modelo número 7A indica os dias do mês em que a proibição constante do sinal se aplica. O modelo número 7B, os dias da semana. O modelo número 7C, as horas do dia. E o modelo número 7D, os dias da semana e as horas do dia. Modelo número 8. Painéis indicadores de duração. Destina-se a indicar que a prescrição constante do sinal só começa a vigorar para além do período de tempo que figura no painel. Modelo número 9. Painéis indicadores de peso. Destinam-se a indicar que a prescrição constante do sinal só se aplica quando o peso total do veículo ultrapassa o valor que figura no painel. Podem ainda utilizar-se com os sinais C13 e C14B. Modelos número 10A, 10B e 10C. Painéis indicadores de aplicação. Destinam-se a informar que a prescrição não se aplica ou só se aplica a determinados veículos, operações ou veículos elétricos. Modelos números 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 11H, 11I, 11J e 11L. Painéis indicadores de veículos a que se aplica a regulamentação. Modelos número 12A, 12B, 12C, 12D, 12E e 12F. Painéis indicadores da posição autorizada para estacionamento. Modelos número 13A e 13B. Diagrama de via com prioridade. Destinam-se a indicar que a via com prioridade muda de direção. Deve utilizar-se conjuntamente com o sinal B3. O traço largo representa a via com prioridade. Modelo número 14. Painéis de informação diversa. Modelos número 15A e 15B. Painéis indicadores de condições meteorológicas. Chuva, neve ou gelo. Modelos número 16. Limpa-neves.
destina-se a indicar que o perigo indicado pelo sinal A29 resulta da circulação de veículos limpa-neves. Modelo número 17. Painel indicador de via de saída. Destina-se a indicar que a regulamentação ou o perigo constante do sinal apenas se aplicam na via de abrandamento ou de saída indicada pela direção da seta. Modelo 18. Painel de indicação de direção. Destina-se a indicar a direção a tomar para realizar a manobra prevista no sinal H27, inversão do sentido de marcha. Modelo número 19A e 19B. Painéis indicadores de início ou fim de zona regulamentada. Destinam-se a complementar com informações úteis os sinais de zona G1 a G5. Modelo número 20. Painel indicadores de estacionamento pago. Destina-se a informar que o estacionamento está sujeito ao pagamento de uma taxa. Sinalização de mensagem variável. Estes sinais têm por finalidade melhorar a fluidez da circulação e garantir a segurança dos condutores, designadamente nas seguintes situações: perigo decorrente de uma situação que imponha intervenção urgente, interrupção de acesso ou impedimento de circulação no âmbito de medidas temporárias de condicionamento de trânsito, informação sobre as condições de circulação, designadamente perturbações excepcionais e imprevistas, com o objetivo de as melhorar, afetação de vias de trânsito. Sinalização turístico-cultural. Sinal T1. Região. Indica a entrada numa região e os valores patrimoniais e paisagísticos da mesma, podendo conter pictogramas ilustrativos daqueles valores, no máximo de 3, e a designação da região. Sinal T2. Património. Indica um local, imóvel ou conjunto de imóveis relevantes sob o ponto de vista cultural. Sinal T3. Património natural. Indica acidentes geográficos, rios, lagos e serras, de interesse relevante, bem como parques naturais ou nacionais. Sinais T4A e T5A. Circuito ou rota. Indicam um ponto de entrada no circuito ou início da rota. Estes sinais têm inscrito um dos símbolos representados no quadro 21, em anexo, e a designação circuito ou rota. Sinais T4B e T5B. Direção de circuito ou rota. Indicam a direção do circuito ou rota. Estes sinais contêm, além do símbolo e inscrições previstos nos sinais T4A e T5A, uma seta, colocado no extremo oposto ao do símbolo. Sinal T6. Localidade. Indica os motivos de interesse turístico, geográfico ou ecológico e cultural da localidade ou do concelho de que a mesma é sede. Este sinal contém, além da indicação da localidade, os símbolos correspondentes aos motivos assinalados, no máximo de 5, bem como a sua designação. Símbolos.
Marcas rodoviárias. As marcas rodoviárias são pintadas no chão e destinam-se a regular a circulação e advertir e orientar os utentes das vias públicas, podendo ser completadas com outros meios de sinalização. As marcas rodoviárias são as seguintes: A. Marcas longitudinais. B. Marcas transversais. C. Marcas amarelas reguladoras de estacionamento e paragem. D. Marcas orientadoras de sentido de trânsito. Setas. E. Marcas diversas e guias. F. Dispositivos retrofletores complementares. A. Marcas longitudinais. Marcas longitudinais são linhas apostas na faixa de rodagem, separando sentidos ou vias de trânsito e com os significados seguintes. M1. Linha contínua. Significa para o condutor proibição de a pisar ou transpor, e bem assim o dever de transitar à sua direita quando aquela fizer separação de sentidos de trânsito. Os condutores podem ultrapassar outros veículos desde que não pisem ou transponham o traço contínuo. Duas linhas contínuas adjacentes, com o mesmo significado que a linha contínua separadora de sentido de trânsito. Indica um local particularmente perigoso para a circulação, tal como lombas, cruzamentos, entroncamentos e locais de visibilidade reduzida. Tal como perante a linha contínua, os condutores podem ultrapassar outros veículos, desde que não pisem ou transponham essas linhas contínuas adjacentes. M2. Linha descontínua. Significa para o condutor o dever de se manter na via de trânsito que ela delimita, só podendo ser pisada ou transposta para efetuar manobras. M3. Linha mista. Constituída por uma linha contínua adjacente a outra descontínua. Tem para o condutor o significado da linha contínua ou descontínua, consoante a linha que lhe estiver mais próxima for contínua ou descontínua. M4. Linha descontínua de aviso. É constituída por traços de largura normal com intervalos curtos, com o mesmo significado que a marca M2 e indica a aproximação de uma linha contínua ou de passagem estreita. B. Marcas transversais. São colocadas no sentido de largura das faixas de rodagem. Podem ser completadas por símbolos ou inscrições e são as seguintes: M8 e M8A. Linha de paragem e linha de paragem stop. Linha transversal contínua. Indica o local de paragem obrigatória, imposta por outro meio de sinalização. Esta linha pode ser completada pela inscrição do símbolo stop no pavimento quando a paragem seja imposta pela sinalização vertical. O condutor, perante o sinal stop, é sempre obrigado a suspender a marcha do veículo, parar, junto da linha transversal contínua, mesmo que não haja trânsito na outra via, só podendo avançar depois de ter a certeza que na via com que se cruza não há trânsito de quaisquer veículos aos quais seria obrigado a ceder passagem. Uma linha transversal contínua poderá servir para delimitar as passagens destinadas aos peões ou para representar a linha de paragem obrigatória imposta pelo sinal de stop, ou pelo sinal de paragem feito pelo agente regulador de trânsito, ou ainda pela luz vermelha dos sinais luminosos. M9 e M9A.
linha de cedência de prioridade e linha de cedência de passagem com símbolo triangular, linha transversal descontínua. Indica o local da eventual paragem quando a sinalização vertical imponha ao condutor a cedência de passagem. Esta linha pode ser reforçada pela inscrição no pavimento do símbolo constituído por um triângulo com base paralela à mesma. Perante a linha de cedência de prioridade, o condutor só é obrigado a parar junto da linha quando exista trânsito em circulação na outra via ao qual é obrigado a ceder passagem, qualquer que seja o veículo que circule na outra via. M10 e M10A. Passagem para ciclista. Faixa constituída por quadrados e paralelogramos. Indica o local por onde os ciclistas devem fazer o atravessamento da faixa de rodagem. M11 e M11A. Passagem para peões. E indica o local por onde os peões devem efetuar o atravessamento da faixa de rodagem. Deve ser usada preferencialmente a marca M11, podendo eventualmente ser utilizada a marca M11A quando a passagem esteja regulada por sinalização luminosa. Ao aproximarem-se de uma passagem de peões, os condutores devem reduzir a velocidade e, se necessário, parar, a fim de deixar passar os peões que se encontram a atravessar a faixa de rodagem. É proibido ultrapassar imediatamente antes e nas passagens assinaladas para a travessia de peões e ainda parar ou estacionar a menos de 5 metros dessas passagens. C. Marcas amarelas reguladoras de estacionamento e paragem. Para regular o estacionamento e a paragem, poderão ser utilizadas as seguintes marcas de cor amarela: M12 e M12A, linha contínua amarela, junto ao limite da faixa de rodagem ou sobre o bordo do passeio. Indica que é proibido parar ou estacionar desse lado da faixa de rodagem e em toda a extensão dessa linha. Esta proibição pode limitar-se no tempo ou a determinada espécie de veículos, de acordo com as indicações constantes de sinalização vertical. M13 e M13A, linha descontínua amarela junto ao limite da faixa de rodagem ou sobre o bordo do passeio. Indica que é proibido estacionar desse lado da faixa de rodagem e em toda a extensão dessa linha. Esta proibição pode também delimitar-se no seu tempo ou a determinada espécie de veículos, de acordo com as indicações constantes de sinalização vertical. M14, linha em zigue-zague amarela. Significa proibição de estacionar do lado da faixa de rodagem em que se situa esta linha em toda a extensão da mesma. M14A. Paragem e estacionamento para cargas e descargas. Área constituída e delimitada por linhas contínuas de cor amarela. Significa a proibição de paragem e estacionamento na área demarcada, excepto para efetuar cargas e descargas. Espaços retangulares. Para delimitar os lugares destinados ao estacionamento de veículos, podem ser utilizadas linhas contínuas ou descontínuas, de cor branca, paralelas, perpendiculares ou oblíquas ao eixo da via e definindo espaços com forma de retângulo ou de paralelogramo. D. Marcas orientadoras de sentido de trânsito. Setas. Em vias de sentido único,
podem ser utilizadas as setas de configuração iguais às de seleção, com a finalidade de confirmar o sentido de circulação. M15, M15A, M15B, M15C, M15D, M15E e M15F. Setas de seleção. Para orientar os sentidos de trânsito na proximidade de cruzamentos ou entroncamentos, podem ser utilizadas as setas de seleção, que significam, quando apostas em vias de tráfego delimitadas por linhas contínuas, obrigatoriedade de seguir no sentido ou num dos sentidos por elas apontados. Estas setas podem ser antecedidas de outras com igual configuração e com função de pré-aviso, as quais podem conter a indicação de via sem saída. M16, M16A, M16B. Setas de desvio. São de orientação oblíqua ao eixo da via e repetidas indicam a conveniência de passar para a via de tráfego que elas apontam, ou mesmo a obrigatoriedade de o fazer em consequência de outra sinalização. A marca M16B deve ser utilizada conjuntamente com a marca M4, linha descontínua de aviso. Marcas diversas e guias. Para fornecer determinadas indicações ou repetir as já dadas por outros meios de sinalização, podem ser utilizadas marcas nos termos seguintes: M17 e M17A. Raias oblíquas delimitadas por uma linha contínua. Significam proibição de entrar na área por elas abrangidas, quando delimitadas por uma linha descontínua. Significam proibição de estacionar e de entrar na área, a não ser para a realização de manobras que manifestamente não apresentem perigo. M17B. Cruzamento ou entroncamento facilmente congestionável. Área constituída e delimitada por linhas contínuas de cor amarela, unindo a interseção das vias nos cruzamentos e entroncamentos. Significa proibição de entrar na área demarcada, mesmo que o direito de prioridade ou a sinalização automática autorize a avançar. Se for previsível que a intensidade do trânsito obriga à imobilização do veículo dentro daquela área. M18. Listas alternadas de cores amarela e preta. Assinalam a presença de obstáculos ou construções que possam constituir perigo. M19. Guias junto às bermas. Para delimitar mais visivelmente a faixa de rodagem, podem ser utilizadas, junto dos bordos da mesma, guias constituídas por linhas que não são consideradas marcas longitudinais. M20. Bandas cromáticas. Alertam para a necessidade de praticar velocidades mais reduzidas em determinados locais, consistindo numa sequência de pares de linhas transversais contínuas com espaçamentos degressivos. M21. Marcas de segurança. Recomendam a distância de segurança a observar para afastamento em relação ao veículo precedente. São marcas equidistantes de cor amarela representadas em forma de V, com o vértice apontado no sentido da marcha. Podem utilizar-se inscrições no pavimento para transmitir aos utentes indicações úteis, complementando a sinalização vertical. Os caracteres e símbolos utilizados nestas inscrições devem ser alongados, por forma a serem facilmente legíveis pelos condutores a que se destinam.